Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 19. Diz assim o texto: Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar lá para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida, e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Amém. Irmãos, semana passada nós começamos o estudo aí no primeiro livro de Samuel, e nós começamos vendo que o livro traz uma história que talvez exemplifique o estado que Israel vivia, né? Eu acho interessante que isso que o autor do livro de Samuel faz é algo que os jornais fazem hoje, né? É algo normal no jornalismo hoje. Por exemplo, você vai falar sobre a pandemia, como está se comportando a pandemia na cidade de São Paulo, e aí você abre a cena contando a história de uma família que foi afetada pela pandemia naquela cidade. Quem não viu, né, ainda alguma coisa parecida com isso? A gente, nesses dias em casa, sempre que começa um noticiário desse, fazem muito isso. Contam uma história específica para depois tentar ilustrar o que está acontecendo com o geral, né, com a cidade como um todo. Isso é mais ou menos o que o autor do livro faz quando ele começa a falar sobre
esse período que sucede, que é o finalzinho do período dos juízes, né? Então ele pega a história de uma família, Eucana, Penina, Ana, os filhos de Penina, e conta para a gente como é que essa família vivia. Era uma família cujo marido tinha 2 esposas, como nós vimos na semana passada, muito possivelmente ele casou-se com Ana inicialmente, e quando ela não conseguiu lhe dar filhos, ele casa-se então com Penina, que tem filhos e filhas. E a situação de Ana, irmãos, não é muito agradável, não é muito feliz. Ana, o próprio nome dela, Ana, significa agraciada, cheia de graça, favorecida, graciosa, mas não era assim que ela se sentia. Muito pelo contrário, Ana não se sentia de forma alguma favorecida. Pelo contrário, o que ela se sentia era triste, amargurada, desprezada, porque ela não podia ter filhos. Além de não poder ter filhos, a segunda esposa de seu marido, a Penina, ainda a provocava. O versículo 6 diz que, na realidade, Penina não provocava apenas. Penina provocava excessivamente. É o que está aí no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, e o versículo 6. Penina a provocava excessivamente. Não sei se os irmãos já precisaram conviver em algum momento com alguém que o provocava e que talvez o provocasse excessivamente. O quanto isso irrita, contraria, chateia, o quanto isso se constitui para a gente, né, numa tentação, porque a vontade que dá é irritar de volta. É a primeira vontade que a gente tem é de fazer a mesma coisa, né, de pagar na mesma moeda. Agora imagine a situação de Ana, que precisava encarar Penina com seus filhos e esta a provocando excessivamente. Era uma situação extremamente difícil. Aonde é que Ana, então, irmãos, encontra alívio para o que ela vivia? Orando a Deus, buscando ao Senhor. No versículo 11 aí do capítulo 1, conta a oração que Ana faz ao Senhor, quando ela diz: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. O texto não nos diz, irmãos, se Ana reagia às provocações de Penina ou não. Não dá para a gente saber, o texto se cala quanto a isso. A única coisa que o texto diz é que Penina a provocava excessivamente e logo depois conta que Ana vai apresentar sua queixa, vai apresentar sua oração ao Senhor, o seu pedido, e ela faz isso com a alma angustiada, né? Ela estava realmente angustiada por tudo que vinha passando. Eu acho que isso tem sido bastante comum nos nossos dias, né? Pessoas que têm enfrentado dificuldade para ter filhos. Eu acho que dos irmãos que estão conosco aqui agora, vocês conhecem pessoas que enfrentaram isso. Casais que enfrentaram a dificuldade para engravidar e o quanto isso trouxe sofrimento, tristeza, amargura, né? Desilusão. Não sei se os irmãos estão atentos à ideia de amargura. Amargura é quando você está ressentido, insatisfeito, triste e sem esperança de que algo mude. Você fica amargurado. Você olha para uma situação e percebe, não consegue vislumbrar no horizonte mudança. Você diz, rapaz, não vejo como mudar. Não consegue lidar também com a situação como ela está, não consegue se adaptar, e aí começa a surgir esse sentimento no coração, essa amargura, essa tristeza que não cessa diante de uma situação que permanece. É assim que está o coração de Ana, né? Entristecida, amargurada, chateada com tudo que passava, até que ela apresenta a sua oração ao Senhor. E ela apresenta a Deus, irmãos, o que realmente a incomodava. Ela queria um filho. Era isso que ela queria. Depois que ela ora, ela está um pouco diferente. Diz o texto que depois de sua oração, agora ela já não está mais triste, né? Ela segue o seu caminho e chega até a comer alguma coisa. É o que diz aí o capítulo 1, versículo 18. Ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. E no versículo 19, vai nos informar que o Senhor lembrou de Ana.
Como nós vimos na semana passada, irmãos, eu entendo que uma das coisas que traz alegria ao coração de Ana não é a certeza de que Deus vai lhe dar um filho, embora ela tivesse mais convicção quanto a isso. Ela tinha ido orar, e enquanto ela orava, o sacerdote Eli pronunciou uma bênção sobre ela, né? Enquanto ela estava orando, depois de confundi-la com uma pessoa que estava embriagada, ela se identifica e diz, não, pelo amor de Deus, eu não estou embriagada, eu sou, na realidade, uma mulher amargurada de espírito. E ele diz, então, que o Senhor te conceda aquilo que pede o seu coração. Ela vê na fala de Eli a promessa graciosa de Deus para com a vida dela. Então, acho que esse é um dos motivos para que ela siga o seu caminho alegre, não esteja mais tão triste como estava antes, e, inclusive, se disponha a comer. Um outro motivo, irmãos, que eu consigo perceber para a alegria de Ana é o fato dela se conformar à vontade de Deus. Uma das coisas que mais angustia a gente é quando nós estamos insatisfeitos com algo que está nos acontecendo. Irmãos, eu acho, inclusive, que a insatisfação, o descontentamento e a amargura está na base de praticamente tudo que é doença emocional que a gente puder imaginar. As pessoas vão se amargurando, vão se entristecendo, não vão sabendo como manusear esse sentimento, até um momento em que elas vão perdendo a esperança, vão ficando cada vez mais abatidas, cada vez mais melancólicas, até que a gente costuma dizer que essa pessoa está num processo depressivo. Então, eu acho que muito mesmo dos problemas emocionais que nós enfrentamos se dão por conta de um descontentamento contínuo com a nossa vida, com aquilo que nós enfrentamos e que gera essa amargura no nosso coração. Quando é que isso melhora para Ana? No momento em que ela consegue descansar em Deus e no momento também que ela consegue entender que Deus é soberano. No momento, irmãos, que eu e você entendermos isso, entendermos que Deus é que toma conta da nossa vida, que tudo que acontece em nossa vida acontece para o louvor do seu nome, nós vamos conseguir começar o processo de lidar melhor com a situação que nós estamos encarando. O salmista, no Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é um dos textos mais conhecidos, eu acho, no mundo todo, né? Acho que todo mundo já pregou esse texto. Eu já preguei sobre esse texto uma vez na nossa igreja. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já foram escritos livros sobre ele. Aí, há muitos anos atrás, eu li um livro cujo nome era A Terapia de Deus. E o livro era baseado no Salmo 23. Mas, recentemente, eu estava assistindo uma live do Projeto Sola e eles cantam o Salmo 23. Tem um momento em que eles cantando o Salmo 23, que eles dizem assim, o Senhor é meu pastor, se eu não tenho determinada coisa, é porque eu não preciso. E eu nunca tinha pensado dessa perspectiva que eu vi eles colocando na música, né? Eles disseram apenas o que o texto está dizendo, só que de uma forma diferente. É verdade, o Senhor é meu pastor. E se ele é meu pastor, nada me faltará. Então, isso significa que, nesse momento, eu tenho tudo que eu preciso, porque ele é o meu pastor, ele é perfeito, ele é poderoso, ele tem poder para suprir tudo aquilo que é necessário, e ele sabe, melhor do que eu, o que é necessário para mim nesse momento. Então, quando eu estava ouvindo a música do Projeto Sola, eu passei alguns dias pensando sobre isso. E lembrando, é verdade, significa que se eu não tenho algo, nesse momento, é porque eu não preciso. Agora, irmãos, pensar assim é uma coisa. Enfrentar isso no dia a dia não é tão fácil assim. Não é tão fácil para nós, né? Percebermos que tem alguma coisa que nós gostaríamos e que sem isto nós não ficamos muito tranquilos, muito satisfeitos e lidar com isso. Por exemplo, acho que uma das coisas que você já deve ter ouvido, assim como eu também já ouvi,
é as pessoas falando sobre a busca da felicidade. Vocês já ouviram pessoas dizendo isso? Eu já vi, inclusive, um pastor dizendo que precisava separar-se de sua esposa porque ele precisava ser feliz. Ele dizendo, não, eu preciso mesmo. E já vi diversas outras pessoas falando isso sobre o seu casamento. Eu preciso romper com ele, eu preciso romper com ela, eu preciso seguir a minha vida porque eu preciso ser feliz. E geralmente as pessoas completam essa fala perguntando: e você acha que Deus não quer que eu seja feliz? Você acha que Deus quer que eu viva essa vida triste? Você acha que Deus quer que eu passe todos os problemas que eu tenho passado? É claro, irmãos, é óbvio que Deus não nos quer ver tristes, amargurados, melancólicos, decepcionados com a vida. É óbvio que não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Mas isso não quer dizer, imediatamente, que Deus quer que a gente seja felizes nos nossos termos. Felicidade para mim e você, como cristãos, é nos adequarmos àquilo que é a vontade de Deus. Então, se eu e você conseguimos encontrar satisfação na vontade de Deus, nós conseguimos ser felizes. Mesmo que doa. É interessante, né? Esse conceito de felicidade para o mundo é algo que não pode existir nenhum tipo de dor, não pode existir nenhum tipo de dificuldade. A alegria parece que só serve se for completa, só serve se for 100%, só serve se for em todos os termos que nós colocamos. Se faltar uma coisinha, a gente não fica satisfeito, a gente diz, eu sabia, não podia ser como eu estava pensando, estava bom demais para ser verdade. A gente é sempre assim, né? Eu queria então, irmãos, lembrar vocês, primeiro, que nós estamos no mundo. Nós estamos vivendo um mundo pós-queda. Nós vivemos num estado pós-Gênesis 3. Nós não vivemos no período anterior à queda. E nesse estado, depois de Gênesis 3, não vai haver felicidade completa. Não vai haver, irmãos. Nós estamos vivendo em um mundo sob maldição. Os nossos próprios sentimentos foram afetados. O modo como a gente vê o mundo foi afetado. Então, nós não conseguimos usufruir felicidade, contentamento completos neste mundo. Eu estava vendo um seriado hoje e estava achando interessante como as pessoas são insatisfeitas com aquilo que têm e com o lugar onde moram, né? Pessoas que moravam, que nasceram, passaram a vida toda morando num lugar muito frio, sonhando em morar em um clima tropical. O sonho era morar em um clima mais ameno, aonde não tivesse que passar alguns dias no inverno trancado dentro de casa, porque não pode sair por conta de uma nevasca, porque tem muito gelo na calçada, com medo de escorregar, e isso ou aquilo. Outra pessoa que passou a vida toda morando no clima tropical, num clima quente, úmido até, o sonho é ir morar em um lugar frio, é poder ver a neve caindo. Em resumo, as pessoas sempre estão querendo aquilo que não tem. Primeiro porque elas não conseguem encontrar plena satisfação no momento, porque essa satisfação que eu e você desejamos de forma completa, nós só vamos encontrar em Cristo e no céu. Então, irmãos, o que o seu coração mais deseja, o que o meu coração mais deseja, é estar no céu e com Cristo. No céu e com Cristo, nós teremos o prazer eterno. Não haverá mais nenhum tipo de dor. Nós nunca vamos precisar olhar para alguma coisa e dizer assim, rapaz, isso está bom demais para ser verdade. Será que é assim mesmo? Isso nunca mais vai acontecer. Nós, quando estivermos no céu, nós não vamos ficar pensando assim, alegria de pobre dura pouco. Isso nunca vai acontecer. No céu, irmãos, haverá alegria sem fim, contentamento sem fim. Então, no fundo do seu coração, no fundo do meu coração, o que o nosso espírito, que a nossa alma anseia, é estar no céu. É por isso que a gente não consegue se conformar com quase nada.
além de sermos afetados pelo pecado, o desejo que a gente tem por tranquilidade, por paz, por felicidade e por satisfação, só pode ser atendido por Deus na eternidade. Deste lado do véu, deste lado da eternidade, isso não é possível. Não é possível. Então, entenda isso. Antes de qualquer coisa, entenda. Não é possível esse nível de felicidade que eu e você desejamos aqui. Então, isso deixa duas coisas, pelo menos, bem claras para a gente, irmãos. A primeira delas, a gente precisa parar de reclamar. A gente precisa pedir graça a Deus para parar de reclamar tanto. Porque Ele já nos tem dado aquilo que é necessário. Aquilo que eu e você precisamos para esse momento. E como diz a música lá do Projeto Sola, se eu e você não temos determinada coisa nesse momento, é porque não precisamos. Então, primeiro, precisamos entender isso. Depois, precisamos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso relacionamento com Deus, nos voltarmos para Cristo constantemente, que é o alvo da nossa felicidade, que é aquele que vai prover a nossa alma, que é eterna, uma satisfação que é eterna, que eu e você precisamos e que nunca vamos conseguir aqui nesse mundo. Se a gente, irmãos, ficar focando nesse mundo e nas coisas daqui para obter a felicidade que nós queremos, o que vai acontecer é que nós vamos nos perder eternamente. Lembra quando o Senhor Jesus disse assim, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a prejudicar-se e perder a sua própria alma? Por que é que o homem perde a sua alma tentando ganhar o mundo todo? Porque ele quer viver um nível de felicidade, de satisfação nesse mundo que não é possível. Então ele gasta tempo, ele despreza a relação com Deus, ele perde tempo de cultuar, ele perde tempo de estar com sua família, ele perde tempo de edificar a sua alma, buscando na realidade satisfação no trabalho, no progresso financeiro, na prosperidade material. Ele gasta todo o tempo tentando conseguir artefatos que possam trazer a ele uma felicidade que ele nunca vai conseguir aqui. Resultado, ele vai passar a vida toda tentando conseguir felicidade através de todas essas coisas que não podem suprir, vai acabar perdendo a própria alma e acordando no inferno, aonde será infeliz eternamente, atormentado pela própria consciência, atormentado, irmãos, pela presença punitiva de Deus. Se os irmãos não sabiam, então deixa eu dizer para vocês. Irmãos, o que vai atormentar as pessoas no céu não é Satanás, não são seus pecados. O inferno não é o reino de Satanás. Ele também estará lá sendo punido pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Não só ele, mas todos os anjos caídos também estarão no inferno, sendo punidos pelos seus erros. E o que vai, irmãos, provocar essa punição no inferno sobre Satanás, os anjos caídos e todas as pessoas que forem para lá, o que vai provocar essa punição é a própria presença de Deus. É a própria insatisfação de Deus. Enquanto aqueles que negaram a si mesmos nesse mundo, enquanto aqueles que abriram mão dessa felicidade temporária que ele podia usufruir aqui, e ele abriu mão para usufruir da felicidade eterna ao lado de Cristo, essas pessoas estarão gozando para todo sempre da presença graciosa de Deus, da presença alegre de Deus. Então, eu e você, que conhecemos a Cristo, estaremos caminhando no céu sob o olhar gracioso do Senhor. Lembra quando eu e você olhamos para os nossos filhos pequenos? Eles estão passeando em casa, caminhando, e a gente fica assim parado, olhando para eles, alegres, com aquele olhar assim, alegre, contente, né? Vendo se ele precisa de alguma coisa que a gente pode fazer. Ou seja, é o nosso olhar de cuidado sobre o nosso filho. É diferente de quando esse filho cresce e faz algo que não deveria. E a gente olha para ele de uma forma que ele já entende que não está bem. Quantos de nós, né, olhando para os nossos pais, já conseguíamos perceber
que havia alguma coisa errada. É exatamente isso, então, que vai acontecer na eternidade. Aqueles que estiverem no céu serão abençoados, agraciados eternamente pelo olhar misericordioso, bondoso e cuidador de Deus. Aqueles que estiverem no inferno passarão a eternidade sendo punidos e atormentados pela presença do próprio Deus, por aquela presença de reprovação, porque eles escolheram a felicidade deles neste mundo. Escolheram viver uma vida que não agradava a Deus para tentar usufruir os bens materiais neste mundo. Quando Ana resolveu abrir mão daquilo que ela achava que podia ser a sua felicidade, o motivo da sua amargura era a sua esterilidade. O motivo da sua alegria seria poder abraçar um filho. No dia que Ana resolveu apresentar isso e entregar nas mãos do Senhor, orar e dizer, Senhor, mesmo que o Senhor me dê um filho, eu vou devolver ao Senhor. Eu não vou ficar com ele. Assim que ele for desmamado, no primeiro momento, eu vou trazê-lo de volta à casa do Senhor. Eu não vou ver ele crescer. Eu não vou ensinar ele a falar. Eu não vou acompanhar o comecinho da vida dele. Isso que eu e você, irmãos, achamos tão bonito, né? Quantos de nós não somos saudosos com os nossos filhos pequenos? Quando Ana resolveu dizer, olha, Senhor, eu gostaria mesmo de ter um filho, mas é para consagrá-lo ao Senhor. É para apresentar ao Senhor que eu quero esse filho. Quando ela faz isso, irmãos, o coração dela encontra paz, encontra tranquilidade. Por quê? Porque ela deixou de procurar felicidade e contentamento em algo que é passageiro, no filho, na possibilidade de poder gerar. Antes ela não entendia isso, ela não conseguia compreender isso. Mas agora que ela compreende, que ela oferece esse filho ao Senhor, então ela segue o seu caminho, come alguma coisa e o seu semblante já não é triste. Como diz aí o versículo 18. Depois desse momento, então, irmãos, Ana resolve cantar ao Senhor. Quando nasce o seu filho, ela engrandece ao Senhor, ela agradece a Deus, ela louva ao Senhor por aquilo que ele fez na vida dela, por ter atendido a oração. E o canto de Ana, irmãos, é não apenas muito bonito, como também extremamente teológico. Eu queria meditar com você brevemente naquilo que Ana expressa sobre Deus. Vejam, irmãos, ela recebe o filho que o Senhor tinha dito a ela que ela teria, e ela começa a cantar a Deus os seus atributos. Vejam que quando Ana, irmãos, tem o filho, o que está registrado na Bíblia não é que Ana começa a bater no peito, a levantar os punhos para o céu ou coisa parecida. Mas o que o texto diz é que ela começa a cantar a Deus uma vitória que ela entende que é do próprio Deus. A vitória, ela entende, irmãos, é do Senhor. Ela exalta atributos de Deus. No versículo 2, aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, ela diz que Deus é santo e poderoso. Ninguém é santo como o Senhor, diz o versículo 2, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Ana está falando, irmãos, de dois atributos de Deus. Ela primeiro fala sobre a santidade. A santidade de Deus refere-se à pureza dele. Dizer que Deus é santo é diferente de dizer que eu e você somos santos. Quando nós falamos em santidade sobre você e sobre mim, nós estamos falando de sermos separados para Deus. A santidade de Deus refere-se à pureza do seu ser. O seu ser é completamente puro, completamente imaculado, impossível de ser manchado por qualquer coisa que seja. E Ana declara isso. Deus é santo e Deus é poderoso. E ela ainda diz, não há outro além de ti. Não há rocha
como o nosso Deus. Ela entende, irmãos, que não há outro tão poderoso como Deus. Ela declara também que Deus é sábio e justo. Está aí no versículo 3. Ela diz no final do versículo 3: o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Irmãos, vejam que negócio maravilhoso, né? Ana antes estava amargurada e entristecida porque não podia ter filhos. E eu fico pensando quantas vezes, Ana, e quantas vezes eu e você, quando algo acontece assim, a gente fica pensando se Deus está sendo justo. Se Deus está sendo justo em nos negar isso. Talvez você já tenha conversado com alguém, isso é extremamente comum, né? Alguém que não pôde ter filhos, por exemplo, e aí passa de carro em algum lugar da cidade e vê um casal de moradores de rua com 4, 5, 6 filhos. E aí alguém para e diz assim: como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz um negócio desse? Eu teria condições de dar tudo que uma criança precisa. Escola, educação, instrução bíblica. Teria condições de oferecer tudo a uma criança. E o Senhor não me dá. Há uma pessoa que está na rua, que não pode oferecer as condições básicas de sobrevivência. O Senhor dá 3, 4, 5 filhos. Acho que todos nós já ouvimos algo parecido, né? Talvez Ana também tivesse pensado dessa forma. Mas agora, irmãos, ela declara a justiça de Deus. Ela diz: olha, o Senhor é sábio e é justo. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que Deus não deu 5 filhos a alguém que mora na rua porque ele se enganou. Não aconteceu dele dizer assim: eita, cochilei. E agora? Ela engravidou de novo. Isso não aconteceu, irmãos. Isso não acontece. Deus é sábio e é justo. Tudo que ele faz é perfeito e certo. Quem não está sendo sábio e justos somos nós quando não conseguimos entender que ele está muito acima de nós e tem razões que nós sequer podemos compreender. Então, Ana declara no versículo 2 que Deus é santo, que ele é poderoso, declara no versículo 3 que ele é sábio, que ele é justo, declara no versículo 6 que ele é o dono da vida. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ela entende, irmãos, que, por fim, Deus é o dono da própria vida dela. Não apenas daquilo que ela quer. Deus é responsável não apenas pela sua esterilidade, mas pela sua própria vida. É o que ela declara no versículo 6. Ele dá vida e ele tira. Ele faz descer a sepultura e ele faz subir. Não há nada que possa impedir a mão sábia e poderosa dele. É isso que ela declara. O Cântico de Ana, irmãos, também demonstra para nós o quanto ela ama o Senhor e o quanto ela reconhece a soberania de Deus. Nesses 11 versículos, na realidade, nos 10 versículos, né, que compõem o cântico vai do primeiro versículo até o 10º. O 11º é apenas a finalização do parágrafo, né? Nesses 10 versículos, 10 vezes existe a palavra Senhor. Você pode contar aí, são 10 vezes, pelo menos, nessa versão que nós usamos na nossa igreja, né? Tem uma outra versão que tem 9 vezes apenas. Mas nessa versão que nós estamos usando, a Nova Almeida atualizada, há 10 vezes a palavra Senhor nesses 10 versículos. Sem contar as vezes que há a palavra Deus e que há uma referência ao Senhor como Ele. O cântico de Ana, irmãos, na realidade, não é um cântico da vitória dela. Ela não está celebrando algo como se ela dissesse assim: eu consegui. Eu consegui. Sabe quando a gente tem aquele sentimento? Por exemplo, quando você leva seu filho ou sua filha até o altar, no casamento. Ou quando você entrega o diploma de formatura ao seu filho ou à sua filha. E no coração, o sentimento que a gente tem naquela hora, que a gente passa o diploma para o nosso filho, para a nossa filha,
que a gente entrega o filho ou a filha no altar do casamento, o sentimento, inúmeras vezes naquela hora, irmãos, o nosso coração é de um certo alívio, né? Aquele sentimento de que, rapaz, eu consegui. Glória a Deus. Glória a Deus, eu consegui. Chegamos aqui. Irmãos, e esse sentimento é bom. Eu não estou dizendo que esse sentimento seja ruim, não. Esse sentimento é bom, sim. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ir além desse sentimento e entender que a vitória de verdade pertence ao Senhor. Porque quem guardou o nosso filho, a nossa filha, até que ele pudesse concluir o curso, foi Deus. Quem guardou a vida dele, quem guardou a vida dela, até que eles pudessem chegar ao altar, foi o Senhor. Eu e você fomos apenas instrumentos de Deus. Nada mais do que isso. Mas foi Deus quem deu saúde, foi Deus quem deu inteligência, foi Deus quem deu condições financeiras, foi Deus quem cercou o nosso filho e a nós de todas as condições necessárias para que aquele momento se concretizasse, para que a gente pudesse chegar na formatura e entregar o diploma. Sabe dizer, tá aqui, meu filho. Na realidade, a gente entrega um canudo vazio, né? Não tem diploma nenhum naquela hora. Mas representa algo que já terminou. Foi Deus que preparou aquele momento. Aquele canudo vazio ali, que representa o diploma, né? Que representa a conclusão do curso, ele traz para a gente aquela sensação de alívio. Mas eu queria lembrar a você que essa vitória nos foi dada pelo Senhor. Ela é nossa no sentido de dizer que ela nos foi dada por Deus, mas ela não foi conquistada pela força do nosso braço. É isso que Ana reconhece. Quando, irmãos, por 10 vezes, Ana cita o Senhor nesse cântico, quando ela cita que é Ele quem exalta, é Ele quem abate, é Ele quem tira a vida, é Ele quem dá a vida, é Ele que é a nossa rocha, quando ela diz que Ele é poderoso, é justo, é santo, é sábio, ela está dizendo, este filho, esta criança que eu tenho em meus braços, é uma vitória para mim, mas é uma vitória que veio do Senhor. Não fui eu que consegui. Ela pertence exatamente ao Senhor. Eu espero que Deus traga essa consciência ao seu coração. No momento em que você conseguir concluir, por exemplo, um curso universitário, conseguir a aprovação em um concurso, no dia que você pagar a última prestação do financiamento da sua casa, do seu apartamento, do seu imóvel, sabe que nesse dia você possa declarar a vitória do Senhor, que Ele deu condições financeiras de chegar no último dia dos 35 anos de pagamento do imóvel, dos 25 anos, ou de seja lá quanto tempo foi. É uma vitória, a gente precisa se alegrar mesmo. Mas a gente precisa, como filhos de Deus, reconhecer que a vitória de verdade pertence ao Senhor. A vitória dele. E Ele está compartilhando em amor essa vitória comigo e com você. Quando você for levar seu filho, sua filha ao altar, quando você for dar a ele aquele diploma lá na cerimônia de formatura, renda isso ao Senhor, sabe? Entregue isso ao Senhor. Se ajoelhe, agradeça a Deus e diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor preparou esse dia. O Senhor fez isso de forma grandiosa, maravilhosa, eterna, para que este dia acontecesse. É isso que Ana faz. Ela, além de declarar os atributos de Deus, irmãos, ela conta as obras maravilhosas que o Senhor realizou, né? Tudo aquilo que Deus fez. Ela conta o modo, principalmente, é isso que ela faz, irmãos. Do versículo 4 ao versículo 9. Ana declara o modo maravilhoso como Deus conduz o mundo. Não dá, irmãos, para a gente conversar sobre todos os aspectos envolvidos nesses versículos. Mas deixa eu dizer alguns para vocês que são bem relevantes. É que esses versículos, do 4 ao 9, esses 6 versículos, eles falam sobre Deus exaltando e abatendo. Todos eles se referem a isso. Ao modo como Deus derruba o soberbo e orgulhoso
e ampara e sustenta o humilde. Veja o versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Versículo 5. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida. Os que andavam famintos, hoje não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos já perde o vigor. É o Senhor que empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O versículo 9, irmãos, explica o motivo do abatimento ou da exaltação promovidos por Deus. Vejam que do versículo 4 ao versículo 8 ele diz: Deus exalta o humilde e abate o soberbo. No versículo 9, ele diz quem é esse soberbo. Ele diz, é o perverso. Quem é o humilde? É o santo. É o que está no versículo 9. Ele guarda os pés dos seus santos. Ou seja, os seus santos são aqueles que são humildes e que ele exalta. São os seus santos que foram levantados do pó, do monturo, do monte de lixo, que antes andavam à cata de comida, mas agora tem tudo de sobra. São santos. Quem são aqueles que são abatidos? Os perversos. Por que é, então, irmãos, que Deus abate o soberbo e exalta o humilde? Alguém pode dizer assim, não, porque o orgulhoso, o soberbo, tem que ser humilhado mesmo. Por que ele tem que ser humilhado? Por quê? Irmãos, porque na realidade, o soberbo é alguém que confia em si mesmo. Isso é a soberba. O que é a soberba? O que é o orgulho? É confiar em si e nos seus recursos. É a pessoa que confia, por exemplo, na sua muita competência para dizer assim, não, eu vou fazer uma palestra, mas eu não preciso ler nada. Eu não preciso sequer revisar nada. Eu posso sentar ali, eu posso sentar na frente do computador, eu posso comparecer diante do grupo de pessoas e simplesmente falar, porque eu sei. O soberbo é alguém que confia na sua aptidão física, mesmo quando ele tem que fazer uma prova final de um concurso, uma prova de aptidão física, e ele entende que não precisa se preparar. Não, eu já tenho preparo suficiente, eu consigo fazer essa prova. O soberbo é aquele que tem a impressão de que nada vai perturbá-lo, porque ele tem plano de saúde e ele tem dinheiro. Então, na cabeça dele é assim, não, a Covid-19 é algo ruim, mas para mim não é tão ruim, porque se eu tiver, eu vou ser atendido no hospital particular. Se eu precisar de qualquer tratamento mais caro que seja, eu posso ter. Se por algum acaso eu entender que não estou sendo bem atendido aqui em Sergipe, eu posso pegar um avião e ir para outro lugar. Esse é o soberbo. É alguém que descansa nos seus recursos, nos seus dons, na sua capacidade, na sua inteligência, na sua força física. Por que é que Deus o abate, irmãos? Porque Deus quer que ele reconheça que ele precisa confiar em Deus. Deus não abate o soberbo, irmãos, apenas porque ele é forte. Não é Deus dizendo assim, olha, você é soberbo, você pensa que é forte. Eu sou mais forte que você. Eu vou mostrar a você quem é mais forte. E aí, olha, abate, humilha o soberbo. Não é isso que Deus faz, irmãos. Deus não humilha o soberbo e não o abate para demonstrar força, mas para quebrantá-lo, para mostrar a ele que ele precisa colocar a confiança dele em Deus, para mostrar a ele que se ele for contaminado pelo coronavírus, de nada adianta o dinheiro dele, porque só Deus pode salvá-lo.
Nesse momento, irmãos, apesar dos milhares e milhares e milhares de pessoas pesquisando ao redor do mundo uma vacina, um tratamento, não tem nada de concreto. De concreto, não tem nada. Apenas indicações. É só isso. Tudo que é pesquisa que você ouve é assim, sugere-se, indica-se, imagina-se. É sempre assim, porque ainda é muito cedo, não tem nada de concreto, ainda não tem nenhum tipo de solução. Eu e você precisamos, então, confiar em Deus. E quando tiver uma solução, e quando tiver a vacina, e quando tiver um tratamento adequado para quem estiver doente, nós precisamos continuar confiando em Deus. Porque só o soberbo é que confia em si. É o soberbo aquele que confia na vacina. O soberbo é aquele que confia no tratamento. Quem é o humilde, irmãos? Aquele que faz o tratamento, que toma a vacina, mas que confia em Deus. Esse é o humilde. Não é alguém que não se submete ao tratamento. É alguém que se submete, sim, ao tratamento. Mas a sua confiança, acima de tudo, está em Deus. É por isso que Deus exalta o humilde. É porque o humilde está se aproximando dele. E quanto mais Deus abençoa, quanto mais Deus exalta o humilde, menor ele se sente. Não é interessante? Foi isso que aconteceu com Ana, irmãos. Ana não podia ter filhos. Ela ora e Deus lhe dá um filho. Você acha que isso deixa a Ana soberba? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós estamos vendo aqui no cântico dela. Ela se volta para Deus. É o que diz o versículo 9, capítulo 2, versículo 9. O justo, o santo, tem os pés guardados pelo Senhor. Ana não pega o seu filho e diz, agora sim, agora eu consegui, agora eu já tenho. E que penina me aguente. Muito pelo contrário. Ana reconhece, declara a vitória do Senhor, ela entende a vitória do Senhor. É Ele quem dá filhos a quem Ele quer, da forma que Ele quer, do modo que Ele quer e quantos Ele quer. Ela declara a soberania de Deus, declara a vitória do Senhor. Ou seja, essa exaltação, esse filho que Deus deu a ela, na realidade, aproxima o santo de Deus. É por isso que Deus exalta o humilde. Porque Deus sabe que o humilde, o santo, quanto mais ele recebe, mais ele oferece ao Senhor. Quanto mais ele recebe, irmãos, mais ele sabe que ele não merece. Ele sabe disso. Quanto mais ele vê a nota dele na prova, a aprovação no concurso, ele para e diz, caramba, Deus é bom demais. Só o Senhor podia fazer um negócio desse. Por mais que ele tenha estudado, irmãos, por mais que ele tenha virado noites estudando, ele entende que a vitória pertence ao Senhor, apesar de todo o esforço que ele fez. É por isso que Deus o exalta, porque aquilo que Deus providencia para ele só leva ele a se aproximar de Deus. Deus quebranta o soberbo, o orgulhoso, por misericórdia, para que ele talvez se volte para Deus, para que ele, no meio da sua humilhação, reconheça o Senhor. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Eu acho que é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia, né? Sobre abatimento e alguém se voltando para Deus é Nabucodonosor. Era o soberano da Babilônia, o poderoso, o grande rei do mundo naquela época era Nabucodonosor. Lendo o livro de Daniel, eu acho muito interessante quando Nabucodonosor faz um decreto. É engraçado que ele faz um decreto assim: a todos os povos embaixo do céu. Pense que interessante. A todo mundo. O que ele está dizendo, irmãos, é que todo mundo que vive embaixo do céu tem que se submeter ao decreto dele. Até que Deus, irmãos, tira a lucidez de Nabucodonosor. Até que Deus faz com que ele fique louco, com que ele vá para o campo, que ele coma grama, que ele passe 7 tempos como os animais, que suas unhas cresçam, que ele fique morando sob o orvalho do céu. É assim que ele fica, até que ele se volta para Deus. No dia que a sua lucidez volta, a primeira coisa que ele faz é se voltar para o Senhor. Deixa eu ler esse pedacinho final para você. Daniel, capítulo 4,
a partir do versículo 34. Daniel 4, a partir do versículo 34, diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Senhor e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Glória a Deus. É isso, irmãos. É para isso que Deus quebranta o soberbo. É para isso que Deus humilha o orgulhoso. Não é porque Deus é forte. Deus não está numa queda de braço com o orgulhoso. Muito pelo contrário. Deus o está buscando. Deus está querendo quebrantar o coração dele. Deus está querendo que ele tire a confiança dele nos recursos dele e coloque a confiança em Deus. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Enquanto ele era orgulhoso, ele olha para a Babilônia, para o seu palácio e diz: está aqui, não é meu, não fui eu que construí tudo isso aqui com a minha força, com o meu poder. Nesse momento, ele perde o seu juízo. E no momento em que Deus viu que o coração dele estava pronto para reconhecer a soberania de Deus, Deus dá a ele o entendimento de volta. E a primeira coisa que ele faz é louvar e engrandecer ao Senhor. Esse salmo, né, esse cântico de Nabucodonosor, irmãos, é um dos textos mais preciosos. É um dos cânticos de adoração mais belos de toda a Escritura. É uma declaração da grandeza, do poder e da majestade de Deus, como poucas vezes a gente vê. Feito por um homem que certamente foi um dos mais orgulhosos que já existiu, mas que foi quebrantado e tratado por Deus. Queria só lhe dar um conselho. Se volte para Deus. Abandone toda e qualquer confiança em qualquer coisa que seja. Não seja orgulhoso. Não seja soberbo. Não confie na sua força. Não confie na sua inteligência. Enquanto você trabalha, enquanto você se esforça, enquanto você faz tudo que está ao seu alcance, coloque a sua confiança em Deus. Lembre que é o Senhor, apenas o Senhor, quem pode dar a vitória. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua competência. Só quem dá a vitória é Deus, no momento dele. E se ele não te deu ainda, é porque você não precisa dela agora. É só por isso, porque ele é o seu bom pastor. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e sustente sua vida. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos cantar e ter um período de oração uns pelos outros. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra, irmãos. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pedimos perdão ao Senhor pelas inúmeras vezes em que temos sido orgulhosos e soberbos. Pelas inúmeras vezes, Pai, em que achamos que temos conseguido alguma coisa pela força do nosso braço e não tivemos a humildade de honrarmos ao Senhor da vitória. Nos perdoa, Pai, no nome de Jesus. Quando isso acontecer, por tua graça e bondade, nos humilha, nos quebranta, Deus, para que nós possamos reconhecer que a vitória pertence ao Senhor. Toda vitória vem do Senhor, porque toda vitória pertence única e exclusivamente ao Senhor. Ajuda-nos a entender isso, porque é assim que um santo vive, Pai, entendendo que há um Deus no céu, que há um bom pastor no céu cuidando de nós. E por isso nós podemos descansar no teu amoroso cuidado. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.